E se eu te contasse que existe um país onde R$ 15 por dia te fazem viver como um rei? E se eu revelasse que nessa mesma nação, tambores ancestrais decidem quem governa e bicicletas de madeira carregam mais peso que caminhões? E se eu mostrasse um lugar onde uma única vaca vale mais que um carro, onde bananas viram bebida alcoólica e onde nasce o rio mais longo do mundo? Você provavelmente pensaria que estou inventando algum conto de fadas, mas não estou. Estou falando do Burundi, um país tão surreal que a maioria das pessoas nem sabe que ele existe, mas que guarda segredos capazes de explodir sua mente. Escondido no coração da África Oriental, menor que o estado de Santa Catarina, existe uma nação que desafia toda a lógica. Enquanto o mundo inteiro corre atrás de destinos famosos e lugares instagramáveis, o Burundi silenciosamente abriga algumas das práticas culturais mais impressionantes, maravilhas geográficas mais incríveis e sistemas sociais mais únicos do planeta. Isso não é apenas mais um documentário sobre lugares exóticos. Isso é uma viagem profunda a um país tão singular, tão cheio de contradições e milagres, que no final desta jornada você vai questionar por que ninguém fala dessa nação extraordinária. Mas aqui está o que mais vai te chocar. Tudo o que você está prestes a descobrir está acontecendo agora mesmo, em 2025, num país que custa menos para viver do que você gasta com delivery no mês. Antes de revelarmos esses 15 fatos de partir o queixo, preciso que você faça uma coisa. Aperta esse botão de like se você está preparado para ter sua mente completamente revirada sobre um lugar que você nunca ouviu falar. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque, confia em mim, depois do que você vai aprender, vai querer acompanhar todos os vídeos onde desvendamos os segredos mais bem guardados do mundo. Seu apoio significa tudo para este canal e é o que nos permite trazer essas histórias incríveis dos cantos mais fascinantes do nosso planeta. Vamos começar essa jornada pelo impossível. Fato número 15. No Burundi, banana não é só fruta, é moeda corrente, combustível social e a base de uma civilização inteira que vai mudar tudo o que você pensa sobre agricultura. No Burundi, banana não é algo que você compra no supermercado, é o alicerce de uma sociedade inteira. Mais de 400 variedades de banana crescem neste país minúsculo, cada uma com sua função específica, sua história única, seu lugar sagrado na cultura. Mas é aqui que a coisa fica absolutamente insana. Os burundianos não apenas comem banana, eles a transformam em bebida alcoólica. Fermentam ela numa bebida potente chamada urvagua, que é tão central na cultura deles que nenhum casamento, nenhum funeral, nenhuma celebração pode acontecer sem ela. Imagine plantações gigantescas de banana se estendendo por colinas ondulantes, onde famílias aperfeiçoaram técnicas de fermentação passadas através de 40 gerações. O vinho de banana não é só álcool, é remédio, é dinheiro, é conexão espiritual, tudo fermentado num líquido dourado. Durante a época da colheita, comunidades inteiras se reúnem para pisar as bananas com os pés, cantando músicas tradicionais que ecoam pelos vales. O processo de fermentação leva exatamente 7 dias, e o timing é tão preciso que mestres cervejeiros conseguem te dizer a hora exata que o vinho estará pronto só ouvindo o som das bolhas. Mas o choque real vem quando você descobre que o cultivo de banana aqui produz mais alimento por metro quadrado que qualquer outro sistema agrícola do planeta. Fato número 14. O meio de transporte mais genial que você nunca ouviu falar consegue carregar 8 vezes seu próprio peso e é feito inteiramente de madeira. Conheça o chucudu, a resposta do Burundi para o transporte moderno que faz nossos veículos chiques parecerem brincadeira de criança. Isso não é só um patinete de madeira. Isso é genialidade da engenharia nascida da necessidade, esculpido inteiramente de uma única árvore, geralmente eucalipto ou pinos. O chucudu consegue transportar até 180 quilos de carga através de terrenos que destruiriam uma motocicleta. Estamos falando de um equipamento que pesa 23 quilos, mas consegue transportar 8 vezes esse peso subindo encostas de montanha que desafiariam um jipe. O processo de construção
é uma obra-prima da engenharia tradicional. Artesãos. Mestres passam semanas moldando a madeira, criando uma plataforma perfeitamente equilibrada com um mecanismo de direção tão intuitivo que crianças aprendem a andar neles antes de conseguir caminhar direito. O sistema de freio usa apenas atrito e blocos de madeira, mas é tão eficiente que tchukudus carregados conseguem navegar trilhas íngremes de montanha com precisão cirúrgica. Aqui está a parte que vai explodir sua mente. Quando alguém vende seu tchukudu, existe um ritual ancestral onde o vendedor deve andar nele uma última vez, enquanto o comprador corre ao lado, transferindo simbolicamente não apenas a propriedade, mas a alma da máquina. Fato número 13. No Burundi, mulheres carregam o peso do mundo na cabeça, e o que elas conseguem equilibrar vai fazer você questionar as leis da física. As mulheres burundianas dominaram uma arte que desafia tudo o que sabemos sobre capacidade humana. Elas conseguem equilibrar objetos pesando mais de 45 quilos na cabeça enquanto caminham por quilômetros através de terreno irregular. Mas isso não é só sobre força física. Isso é sobre um domínio biomecânico que cientistas ainda não conseguem explicar completamente. Essas mulheres conseguem carregar recipientes massivos de água, feixes de lenha, sacos de grãos e até móveis, tudo enquanto mantêm postura perfeita e caminham com uma graça que faria bailarinas chorarem de inveja. O segredo está no treinamento, que começa na infância. Meninas começam equilibrando objetos pequenos, gradualmente aumentando peso e complexidade, até conseguirem carregar cargas que exigiriam maquinário em outras partes do mundo. Seus músculos do pescoço se desenvolvem diferentemente, seu alinhamento da coluna se torna naturalmente perfeito e seu senso de equilíbrio atinge níveis sobre-humanos. Pesquisadores médicos que estudaram essas mulheres descobriram que elas, na verdade, têm menos problemas nas costas que pessoas em países desenvolvidos, que usam conveniências modernas. Mas a parte mais incrível é o que acontece quando essas mulheres chegam ao mercado. Elas conseguem empilhar e desempilhar suas cargas em segundos, criando torres temporárias de mercadorias que parecem desafiar a própria gravidade. Fato número 12. Existe uma lei no Burundi que torna corrida em grupo ilegal, e a razão por trás disso revela um capítulo sombrio que moldou uma nação inteira. Você leu certo. No Burundi, se você quer sair para correr com amigos, tecnicamente você pode estar quebrando a lei. Isso não é algum erro legislativo bizarro. Essa lei existe por causa de um dos eventos mais trágicos da história do país. Em 1993, o presidente recém-eleito, Melchior Ndadaye, foi assassinado apenas 100 dias depois de tomar posse. Sua morte desencadeou violência étnica que durou mais de uma década e ceifou centenas de milhares de vidas. A proibição da corrida surgiu do caos que se seguiu. Grupos rebeldes usavam a cobertura de clubes de corrida para se organizar e planejar ataques. O que parecia exercício matinal inocente era, na verdade, treinamento militar disfarçado. O Santos governo, desesperado para manter a ordem, proibiu corrida em grupo como medida de segurança. Embora a Guerra Civil tenha terminado em 2005, a lei tecnicamente permanece nos livros, um lembrete assombrado de como a normalidade pode se despedaçar rapidamente. O que torna isso ainda mais surreal é que corrida individual é perfeitamente legal, criando um país onde correr sozinho é liberdade, mas correr junto é proibido. Fato número 11. A nascente do rio mais longo do mundo começa sua jornada no Burundi, mas a maioria das pessoas pensa que começa em outro lugar completamente. Toda criança da escola aprende que o rio Nilo começa no Egito, mas elas estão erradas. A verdadeira fonte do Nilo, o rio mais longo da Terra, brota de uma nascente nas montanhas do Burundi. Isso não é apenas uma tecnicalidade geográfica. Isso é uma jornada de 6.400 quilômetros que começa num país menor que a Bélgica e termina no Mar Mediterrâneo, conectando dezenas de nações e bilhões de pessoas. O rio Ruvi-Ironza, fluindo das encostas do Monte Kikizi, no sul do Burundi, é oficialmente reconhecido como a fonte mais distante do Nilo.
Exploradores antigos passaram séculos procurando este local exato, lançando expedições que custaram fortunas e ceifaram incontáveis vidas. Quando finalmente a encontraram, descobriram algo mágico. Uma nascente simples, cercada por vegetação exuberante, onde comunidades locais vinham realizando cerimônias da água por milhares de anos, compreendendo instintivamente a natureza sagrada deste lugar. O monumento em formato de pirâmide, marcando a fonte do Nilo, permanece em majestade solitária, visitado por menos pessoas num ano do que as pirâmides egípcias vêm num único dia. Fato número 10. O Burundi abriga os tambores mais sagrados da África, e seu poder é tão absoluto que apenas a realeza pode tocá-los. Os tambores reais do Burundi não são apenas instrumentos musicais. Eles são o batimento cardíaco de um reino, a voz dos ancestrais e o símbolo da autoridade divina, tudo enrolado em um. Esses tambores, conhecidos como carienda, são tão sagrados que por séculos apenas o rei e seus bateristas designados podiam estar na presença deles. Os tambores são feitos de árvores específicas que devem ser cortadas durante certas fases da lua, e as peles animais usadas para as membranas só podem vir de touros que nunca foram juguados. As cerimônias dos tambores são espetáculos de outro mundo. Imagine dezenas de bateristas se movendo em sincronização perfeita, suas batidas trovejantes criando ritmos tão complexos que contam histórias inteiras sem palavras. Essas apresentações podem durar horas, com bateristas entrando em estados de transe onde eles afirmam canalizar os espíritos de reis antigos. O som é tão poderoso que pode ser ouvido por quilômetros, chamando comunidades inteiras para testemunhar esses rituais sagrados. A Unesco reconheceu essa tradição como obra-prima do patrimônio humano, mas o que eles não mencionaram é que os tambores são acreditados por guardar a alma real da monarquia burundiana. Fato número 9. No Burundi, sua riqueza não é medida em dinheiro, é medida em vacas, e uma raça específica pode literalmente comprar uma esposa. O gado Ankole Watusi do Burundi não é apenas criação. São símbolos vivos de prosperidade, conexão espiritual e status social. Esses animais magníficos, com seus chifres impossivelmente longos que podem se estender por mais de 2,5 metros, são considerados tão valiosos que uma única vaca pode servir como dote completo para casamento. Mas isso não é só sobre seu valor monetário. Esse gado é acreditado possuir qualidades sobrenaturais que conectam seus donos ao divino. Cada vaca tem um nome, uma linhagem e uma história. Famílias conseguem recitar as genealogias de seu gado, voltando gerações, tratando-as mais como membros da família do que animais de fazenda. Os chifres desse gado são tão valiosos que são usados na medicina tradicional, esculpidos em objetos cerimoniais e até enterrados com seus donos para garantir passagem segura para a vida após a morte. O leite dessas vacas é considerado sagrado e existem cerimônias elaboradas envolvendo todos os aspectos de seu cuidado. A parte mais incrível é que algumas dessas vacas são tão reverenciadas que nunca são abatidas, vivendo suas vidas inteiras como membros honrados da família. Fato número 8. O Burundi tem uma população secreta de pessoas que conseguem andar em pernas de pau de 6 metros de altura, e suas performances vão fazer você questionar o que é humanamente possível. Nas profundezas das florestas do Mendido Burundi vivem o povo Tuá, os habitantes originais da região, que dominaram uma forma de arte que parece desafiar as leis da física. Esses artistas incríveis conseguem andar em pernas de pau que se elevam a 6 metros no ar, dançando, pulando e até se envolvendo em batalhas simuladas, enquanto se equilibram em alturas que aterrorizariam acrobatas profissionais. Isso não é apenas entretenimento. Isso é uma tradição sagrada que os conecta aos espíritos da floresta que eles acreditam habitar as copas das árvores. As pernas de pau são esculpidas de bambu e madeira, criadas com tal precisão que se tornam extensões dos corpos dos artistas.
O treinamento começa na infância, com crianças aprendendo a andar em pernas de pau, progressivamente mais altas, até conseguirem navegar pelo dossel da floresta com graça sobrenatural. Durante cerimônias, dezenas de caminhantes em pernas de pau criam uma floresta móvel de árvores humanas, seus movimentos sincronizados com tambores e cânticos que ecoam pela selva. A parte mais alucinante é que essas performances acontecem em completa escuridão, com caminhantes em pernas de pau navegando apenas por som e instinto. Fato número 7. O lago Tanganyika não é apenas um corpo d'água, é um mundo alienígena se escondendo à vista de todos. O Burundi compartilha o lago Tanganyika com 3 outros países, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que este lago é basicamente um ecossistema alienígena prosperando no nosso planeta. Isso não é apenas água profunda, isso é o segundo lago mais profundo do mundo, mergulhando mais de 1.200 metros para baixo na escuridão completa. A água é tão antiga que contém espécies que existem em nenhum outro lugar na Terra. Peixes que evoluíram em isolamento por milhões de anos, criando um país das maravilhas subaquático que cientistas ainda estão descobrindo. O lago contém 20% da água doce do mundo, tornando-o mais valioso que todas as minas de ouro da África combinadas. A água é tão clara que você consegue ver mais de 30 metros para baixo, revelando falésias subaquáticas, vales e formações que rivalizam qualquer paisagem montanhosa. Pescadores locais desenvolveram técnicas passadas através de gerações, usando barcos tradicionais e redes para pescar espécies de peixes que não têm nomes em nenhuma língua, exceto os dialetos locais. Mas aqui está o que mais vai te chocar. O lago é tão massivo que cria seus próprios padrões climáticos, com tempestades que aparecem do nada e ondas que podem chegar a mais de 3 metros de altura. Este é apenas o começo da nossa jornada pelos segredos incríveis do Burundi. Mal arranhamos a superfície do que torna esta nação tão extraordinária. Os 8 fatos restantes vão nos levar ainda mais fundo no coração deste país misterioso, revelando tradições, práticas e maravilhas naturais que vão remodelar completamente seu entendimento do que é possível no nosso mundo. Se você já está impressionado com o que descobrimos, imagine o que ainda está esperando por nós na segunda metade desta jornada. Fato número 6. Existe um tipo de churrasco no Burundi que faz os churrasqueiros brasileiros parecerem amadores. E o ingrediente secreto vai te chocar. Quando burundianos dizem que vão fazer um churrasco, eles não estão falando do seu churrasquinho de fim de semana, eles estão descrevendo uma forma de arte culinária ancestral que transforma ingredientes simples em algo que parece ter vindo dos próprios deuses. O centro desta festa é chamado ubucheira, um prato que combina carne, vegetais e temperos, de uma forma que cria sabores tão complexos que chefes mestres do mundo inteiro viajam para o Burundi só para aprender a técnica. O segredo está no método de cozimento, que usa um tipo especial de argila encontrada apenas em certas regiões do Burundi. Esta argila é misturada com água e moldada em recipientes de cozinha, que conferem um sabor rico em minerais que não pode ser replicado em nenhum outro lugar da terra. A carne é embrulhada em folhas de bananeira, que foram tratadas com ervas e especiarias, depois enterrada nesses potes de argila com carvões quentes por exatamente 12 horas. O resultado é carne tão macia que se desfaz ao toque de um garfo, infundida com sabores que dançam na sua língua como nada que você já experimentou. Mas aqui está a parte alucinante. Os potes de argila só podem ser usados uma vez, e depois, de cada refeição, eles são cerimonialmente quebrados e devolvidos à terra, fazendo de cada churrasco um ato sagrado de criação e destruição. Fato número 5. O Burundi produz café tão extraordinário que é vendido por mais que o preço do ouro por quilo, mas a maioria dos produtores nunca provou o próprio produto. As colinas do Burundi são cobertas com plantações de café, que produzem grãos tão excepcionais
que são considerados o santo graal dos conhecedores de café no mundo inteiro. Isso não é apenas café bom, isso é café que é vendido em leilões por mais de R$ 500 o quilo, tornando-o mais valioso que metais preciosos. A combinação única de altitude, solo vulcânico e técnicas ancestrais de cultivo cria um perfil de sabor tão complexo que especialistas em café descrevem como beber poesia líquida. A ironia trágica é que a maioria dos produtores de café burundianos, apesar de cultivar o café mais caro do mundo, nunca provaram seu próprio produto. Toda a colheita é exportada para países ricos, deixando os produtores beberem chá feito de ervas locais. Esses produtores, que cuidam de suas plantas de café com a devoção de artistas, usam técnicas passadas através de gerações que nunca foram mecanizadas ou industrializadas. Cada grão é colhido à mão no momento exato de amadurecimento, processado usando métodos que fariam fábricas modernas parecerem primitivas em comparação. A parte mais de partir o coração é que uma única xícara de café burundiano em São Paulo custa mais do que a maioria dos produtores de café no Burundi ganha numa semana inteira. Fato número 4. O prato nacional do Burundi é tão nutritivo que poderia resolver a fome mundial, mas sua preparação exige um ritual que leva 3 dias para ser completado. O bugari não é apenas comida no Burundi, é um sistema nutricional completo, disfarçado de prato simples. Feito de mandioca, feijão e folhas verdes, esta refeição humilde contém todo o aminoácido essencial, vitamina e mineral que o corpo humano precisa para prosperar. Cientistas que estudaram o perfil nutricional do ubugari ficaram impressionados ao descobrir que é mais completo que qualquer suplemento fabricado ou superalimento no mercado. A preparação do ubugari é um ritual sagrado que une comunidades inteiras. Mulheres se reúnem em grupos, cada uma contribuindo com diferentes ingredientes e conhecimento especializado passado através de suas linhagens maternas. As folhas de mandioca devem ser piladas por horas para quebrar toxinas naturalmente presentes. O feijão é embebido e fermentado usando técnicas que aumentam seu conteúdo proteico em 300%, e o processo final de cozimento envolve timing específico que só pode ser julgado por cozinheiras experientes que conhecem os sons e aromas exatos que indicam perfeição. O aspecto mais incrível é que este prato, que poderia alimentar o mundo, custa menos de R$ 2,50 para preparar e pode sustentar uma família por um dia inteiro. Fato número 3. O Burundi tem mais idiomas por quilômetro quadrado que qualquer outro país da Terra, e alguns desses idiomas são tão raros que são falados por menos pessoas que vivem numa cidade pequena. Num país menor que Santa Catarina, mais de 40 idiomas distintos são falados, criando uma diversidade linguística que rivaliza continentes inteiros. Isso não é apenas sobre dialetos diferentes. Essas são línguas completamente separadas, com sua própria gramática, vocabulário e contextos culturais. Alguns desses idiomas são tão especializados que são usados apenas para cerimônias específicas, medicina tradicional ou comunicação com espíritos durante rituais religiosos. O exemplo mais fascinante é a linguagem dos tambores das cortes reais, que usa diferentes batidas e ritmos para transmitir mensagens complexas através de vastas distâncias. Isso não é comunicação primitiva. Isso é um sistema sofisticado que pode transmitir informação detalhada sobre tudo, desde padrões climáticos até decisões políticas, mais rápido que qualquer tecnologia moderna. Mestres bateristas treinam por décadas para aprender esta linguagem musical, que tem um vocabulário de mais de 2.000 padrões rítmicos distintos. A realidade chocante é que várias dessas línguas estão morrendo tão rapidamente que linguistas estimam que elas têm menos de 10 anos antes de desaparecerem para sempre. Fato número 2. Você pode viver como um rei no Burundi pelo preço de uma única janta em São Paulo, mas o custo deste estilo de vida vem com uma reviravolta que muda tudo. O custo de vida no Burundi é tão incrivelmente baixo que parece um erro matemático. Um apartamento confortável na capital custa R$ 70 por mês.
Uma refeição completa num bom restaurante custa R$ 10. Transporte através do país inteiro custa menos de R$ 25. Você poderia literalmente viver um estilo de vida de classe média no Burundi, por menos do que a maioria das pessoas gasta com delivery num mês. Mas aqui está a reviravolta, que muda tudo. Isso não é apenas sobre taxas de câmbio. A economia burundiana opera em princípios que são completamente estrangeiros ao resto do mundo. Muito da vida diária ainda funciona em sistemas de troca, onde serviços são trocados por bens, onde trabalho comunitário substitui transações monetárias e onde conexões sociais são mais valiosas que dinheiro. Uma pessoa com R$ 250 e bons relacionamentos pode viver melhor que alguém com R$ 2.500 e nenhuma ligação comunitária. A parte mais alucinante é que muitos burundianos se consideram ricos, apesar de não ter quase dinheiro nenhum, porque eles medem prosperidade de formas que não têm nada a ver com contas bancárias. Fato número 1. O Burundi é o país mais feliz que você nunca ouviu falar. E a razão disso vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que felicidade realmente significa. Apesar de ser um dos países mais pobres do mundo, por medidas econômicas convencionais, o Burundi consistentemente aparece entre as nações mais felizes da África em pesquisas que medem satisfação de vida, laços comunitários e realização pessoal. Isso não é apenas ruído estatístico. Isso é uma demonstração profunda de como felicidade não tem nada a ver com riqueza material, e tudo a ver com conexão humana, propósito e riqueza cultural. Burundianos criaram uma sociedade onde todos têm um papel, onde idosos são reverenciados ao invés de esquecidos, onde crianças são criadas por comunidades inteiras ao invés de famílias isoladas, e onde a vida diária é infundida com significado através de cerimônias, tradições e práticas espirituais que conectam pessoas a algo maior que elas mesmas. Problemas de saúde mental que atormentam nações ricas são virtualmente desconhecidos no Burundi, não porque são ignorados, mas porque a estrutura social previne o isolamento e desconexão que os causam. A realização mais profunda é que o Burundi conseguiu algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Uma sociedade onde as pessoas genuinamente se importam com o bem-estar umas das outras. Chegando ao fim da nossa jornada, através dos segredos incríveis do Burundi, ficamos com uma pergunta profunda que desafia tudo o que pensamos saber sobre progresso, sucesso e a vida boa. Aqui está um país que a maioria das pessoas não consegue encontrar no mapa, dispensado pelo mundo como pobre e irrelevante, mas que contém sabedoria, tradições e formas de viver que poderiam ensinar ao planeta inteiro o que significa ser verdadeiramente humano. O Burundi nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre nossas próprias sociedades. Enquanto corremos atrás de riqueza material e sucesso individual, burundianos preservaram algo muito mais valioso: comunidade autêntica, conexão espiritual profunda e uma forma de vida que prioriza relacionamentos humanos sobre acumulação material. Eles criaram uma civilização onde sabedoria ancestral coexiste com realidade moderna, onde tradições não são peças de museu, mas práticas vivas que dão significado à existência diária. Talvez a verdadeira revelação não seja que o Burundi é extraordinário, mas que esquecemos o que extraordinário realmente significa. Na nossa corrida em direção à modernização, perdemos contato com as necessidades humanas fundamentais que burundianos nunca abandonaram: pertencimento, propósito, conexão com a natureza e o entendimento de que verdadeira riqueza não é medida em contas bancárias, mas na riqueza dos relacionamentos humanos e na profundidade do significado cultural. Os 15 fatos que exploramos hoje não são apenas curiosidades interessantes sobre um país distante. São espelhos refletindo o que ganhamos e perdemos na nossa própria busca pelo progresso. Cada tradição, cada prática, cada forma de vida que descobrimos no Burundi representa uma escolha sobre que tipo de sociedade queremos criar e que tipo de humanos queremos ser. Mas será que isso é tudo que há para descobrir sobre esta nação incrível?
Que outros segredos estão escondidos no coração da África? Que outros países guardam sabedoria que poderia transformar nosso entendimento do potencial humano? Se essa jornada pelos segredos do Burundi abriu seus olhos para novas possibilidades, se fez você questionar o que pensava saber sobre felicidade, sucesso e a vida boa, então considera deixar um valeu demais. Essa ajuda financeira não apenas apoia o canal, ela nos permite mergulhar mais fundo nas culturas mais fascinantes do mundo, trazer mais histórias incríveis que desafiam tudo o que você pensa saber sobre nosso planeta. Seu apoio nos ajuda a viajar para esses cantos esquecidos do mundo, passar tempo com pessoas cuja sabedoria poderia mudar sua vida e criar conteúdo que transforma como você vê o mundo e seu lugar nele.